Então vamos lá, gente. Começar. Hoje, para mim, tem sido um dia muito especial. Quando estava pensando nessa ministração, eu pensava em trazer algo muito voltado para os casais. Quem não nos conhece, eu e a Soraya temos trabalhado muitos anos com casais e o Senhor ele tem abençoado muito o nosso casamento. Eu tenho visto o Senhor fazer grandes coisas em nossas vidas, coisas que a gente pensava nem poder existir, mas o Senhor, ele nos surpreende a cada momento, a cada dia, a cada momento que a gente se entrega e põe no controle de Deus aquilo que deve estar em suas mãos. Põe o Senhor no trono da sua glória em nossas vidas, e isso tem nos visto ver grandes coisas no Senhor. Porém, Deus, ele me fez essa surpresa, como eu falei, né? Ele começou a ministrar no meu coração de trás para frente. E hoje eu estou movido a falar sobre um assunto que chama-se confiar em Deus. Confiar no sentido de fé em Deus. E isso pega muito da carona do que o pastor Walter pregou no domingo. Ele pregou sobre fome, e isso me incendiou, de certa forma, e o Espírito Santo ele tem confirmado. Então, se você puder, abra agora a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Esse é um versículo que já foi pregado muitas vezes, inclusive aqui na igreja. Já falamos muitas e muitas vezes sobre confiança em fé nessa passagem, inclusive aqui na igreja. Mas o Senhor ele me levou essa passagem novamente, e eu acredito que há muitos ensinamentos para a gente ter aqui nessa noite. Né? Então, mais uma vez, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, vamos ler a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor Pai, glorificado é o teu nome, eis aqui a tua palavra. Eis aqui, Senhor, algo que aconteceu, Pai, o teu extraordinário. Eu te peço que o Senhor venha agora abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento. Pai, eu te peço humildemente que o Senhor venha se revelar um pouquinho a mais essa noite. Eu creio que tu és esse Deus, Deus do secreto, Deus que busca se revelar na sua palavra, se revelar naquilo que temos feito, naquilo que temos buscado a ti, Senhor, aquilo que temos feito de adoração, tem revelado a ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa noite mais, venha se revelar um pouquinho mais a nós, diante do que vai ser exposto, diante do que vai ser falado. É assim que oro em nome de Jesus. Você pode sentar. Como eu disse, essa aqui é
É uma, é uma passagem muito conhecida, inclusive tem músicas que falam sobre ela. E isso acontece porque é um momento ímpar na Bíblia em que alguém anda sobre as águas. E esse alguém não é somente Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas também Pedro, o discípulo. E a gente fica, quando lê essa passagem, se você não entende o evangelho, ou se você é pego desprevenido, você chega até a dizer, rapaz, que coisa mais louca, estranha, alguém andando sobre as águas, como é que isso é possível? Porém, essa passagem ela é uma passagem icônica não somente por conta do extraordinário, mas também por ensinamentos que ele pode trazer para a gente. O que é que acontece aqui? A gente consegue ver uma caminhada cristã, a gente consegue ver aqui um mover de Deus que pode ser usado nas nossas vidas no dia a dia. O que é que acontece? Antes de acontecer esse episódio de Jesus andando nas águas, eles tinham visto o Senhor multiplicar os pães. Você lendo mais o capítulo 14, você vê que isso daí você acredita que não passou nem 24 horas do que aconteceu entre a multiplicação dos pães e Jesus andando por sobre as águas. E o que é que acontece? Aqui você vê coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, o barco que estava no meio do mar e aquele mar tinha ventos impetuosos. Quem é que não tem uma vida com batalhas em que os ventos vêm? Às vezes é alguma palavra que nos diz e que nos desanima. Às vezes acontece algo totalmente externo à nossa vida, mas que nos afeta de uma forma tão grande. Ora, nós estamos passando por uma pandemia que nasceu no Oriente, só Deus sabe como, e a gente tem que ficar trancado agora dentro do lockdown. Glórias a Deus para quem consegue trabalhar de casa, mas tanta gente sofrendo que porque não pode sair de casa porque é autônomo e tem que vender, e aquilo vai matando e vai fazendo com que a gente perca a esperança da vida. E aqui eu entendo que os discípulos passavam por uma tribulação grande, porque eles estavam no meio do vento, talvez tivessem perdido até a direção, mas o Senhor foi visitá-los. O que é que acontece? Toda vez que a gente, e é o primeiro ensinamento desse versículo, toda vez que a gente enfrenta ondas e ventos, aquilo pode ser uma oportunidade para a gente ver o extraordinário de Deus. Eles enfrentam esses ventos no versículo 24, e no versículo 25 Jesus aparece andando por sobre as águas. E é impressionante, porque naquele momento eles fazem aquele diálogo, né? Senhor, és tu? És tu que está aí ou é um fantasma? E Jesus fala, sou eu que estou aqui. E Pedro, se enchendo de fé e de confiança, olhou para aquele homem que ele estava vendo e não estava reconhecendo muito bem e disse, olha, se tu é Jesus, me manda ir ter contigo. Rapaz, tem que ter confiança para falar um negócio desse. Só que ele já vinha de uma vida em que ele viu a multiplicação dos pães. Ele sabia que se fosse Jesus mesmo, ele ia andar por sobre as águas. E aí Jesus, nessa hora, conta o texto que olhou para Pedro e diz, eis que eu te digo que tu vai andar sobre as águas e os ventos não vão te afetar. Não. Jesus só olhou para ele e disse, vem, tem fé? Tem confiança? Pois vem. Simples assim. E porque ele teve fé, porque ele confiou em Jesus, ele passou pelas tribulações, viu o extraordinário de Deus. Mas nesse momento que ele andou sobre as águas, ele experimentou o extraordinário de Deus. Isso foi um fruto da fé, um fruto da confiança de quem Pedro conhecia em Jesus. E
E é interessante a gente ver nessa passagem que quando Pedro está andando por sobre as águas, os ventos não param. Eles continuam, eles ainda estão batendo. Inclusive, aquilo faz com que ele meio que olhe para si mesmo e diga: meu Deus, eu estou andando por sobre as águas mesmo, o que é isso aqui? Esse vento aqui batendo em mim. E começa a afundar. E Jesus olha: homem de pequena fé, por que é que duvidou? Já estava andando. E aquilo encheu o coração deles de uma forma, o entendimento de quem Jesus era naquele momento e o que ele estava fazendo os encheu de tal forma que aquilo ali aumentou o nível de conhecimento de Deus, o que fez com que eles adorassem ao Senhor, adorassem ainda mais, porque eles estavam conhecendo de fato quem era o Senhor. E esse é mais um ensinamento que a gente ganha. A nossa percepção de quem Deus é modifica a nossa adoração. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu faço para poder viver isso também na minha vida? E eu não estou querendo desqualificar problemas aqui de ninguém, nem dificuldades. Só que eu estou querendo cavar mais um pouquinho e entender que há como o pastor pregou, né, uma realidade espiritual que deve ser trazida à nossa realidade aqui na Terra. Há uma coisa acontecendo no céu que deve ser trazida aqui para a Terra. Mas como é que a gente traz isso sem fé e sem confiança? Porque eu quero viver isso na minha vida. Você quer viver isso na sua? É de fato, quando a gente para pensar, é uma passagem realmente única, nos leva a fazer vários pensamentos. E, lendo essa passagem, né, eu acabo... E essa é a minha forma, né, tô querendo... O que eu estou querendo falar para vocês, essa é a minha forma de tentar ler a Bíblia. Quando eu vejo algo acontecendo que aquilo ali me dá... meio que me desafia, me instiga, eu começo a perguntar como eles tiveram fé e confiança para poder andar sobre as águas. E é nessa noite, é o que eu gostaria de partilhar com vocês, de coisas que eu tenho visto e ouvido, é meio que um compilado aí dos últimos anos que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da Soraya, de o que é que aumenta a nossa confiança em Deus. Eu tenho entendido que o Senhor, ele é um Deus que ele se revela, e ele tem formas de se revelar, tanto no público quanto na intimidade. Mas que essa caminhada em direção a Deus, ela é um verdadeiro desafio. Então, agora só para os fortes, né? Um novo desafio vos proponho. Isso daí é uma piada interna que a gente tem. E hoje, para que eu consiga conversar com vocês sobre o que é que aumenta a nossa confiança em Deus, tem alguns pontos que eu gostaria de abordar, que eu gostaria de falar, né? Então, vamos tentar responder o que é que pode aumentar a nossa confiança, o que é que pode aumentar a nossa fé. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é ir às Escrituras Sagradas. É a simples, boa e velha leitura bíblica. A Bíblia, quando a gente fala sobre ela, a ideia que a gente tem é que ela é uma fonte inesgotável de vários assuntos. Se você está tendo problemas financeiros, lá tem conselhos. Se você está tendo problemas no seu trabalho, tem conselhos. Problemas na sua família. Você está tendo problemas com um amigo, com um familiar. Problemas consigo mesmo. Lá é a Bíblia Sagrada que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos andar nessa terra de uma forma maior, mais nobre e melhor. E aí você fica pensando, né, sobre a parte da confiança e da fé, como é que a gente consegue entender, a partir da Bíblia, confiança e fé.
Porque você vai folheando a Bíblia e vai vendo vários e vários exemplos de coisas extraordinárias que aconteceram, por exemplo, como essa de andar sobre as águas. Quanto confiança e fé é necessário para andar sobre as águas? E você vê outros exemplos, como, por exemplo, Moisés, que com um cajado, na glória de Deus, pôde abrir um mar vermelho. Você vai mais no Novo Testamento e vê os apóstolos, você vê Paulo e Silas cantando na prisão, foram presos e cantavam na prisão, e quanto eles louvaram, as cadeias foram quebradas. Meu Deus, que fé, que confiança. Você também volta de novo no Velho Testamento, vai lá para 1 Samuel, o comecinho do 1 Samuel, nos primeiros capítulos, e você vê Ana orando para que o Senhor, miraculosamente, com um milagre, desse a ela um filho. E aí a primeira pergunta desse tópico é qual é o tamanho da fé que a gente precisa ter para isso? O que é que esses homens e mulheres de Deus têm que confiaram, tiveram fé e alcançaram do Senhor algo que no pensamento natural, no pensamento humano, seria impossível? E a resposta é que eles sabiam o Deus que eles adoravam. E essa é a primeira coisa. Por que a gente precisa ir para as Escrituras? Porque, além de todas as coisas, nela há algo principal. Todas as outras são importantes, que eu citei no começo. Mas a principal delas, nós devemos ler a Bíblia para a gente poder conhecer o Deus que a gente diz adorar. E é interessante como muitas vezes a gente tem visto como é fácil você esquecer disso. Esquecer o tamanho do seu Deus. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes vem problemas que a gente olha e diz, não tem solução. Vem problemas e a gente olha e diz, Senhor, eu não consigo passar, eu não tenho força. E se a gente não entender quem é o Deus que a gente serve, se a gente não souber o tamanho dele, a imensidão, a majestade, o quanto ele é glorioso, majestoso, infinitamente grande, a gente não consegue ter uma caminhada de fé e confiança, a gente não consegue crescer. A gente viu lá no começo que o entendimento que os discípulos tiveram a mais de Jesus os levaram a ter uma adoração a ele. E é isso que acontece quando a gente aprende mais de Deus. Só para trazer para vocês, para você ter ideia do tamanho do Deus que a gente adora, eu queria que abrir aqui em Isaías 40, e você não precisa abrir, mas em Isaías 40, a partir do versículo 12, é um versículo muito conhecido, e ele diz assim, a majestade do Senhor. Isaías 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que assim como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As vias são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Bem pequenininho esse Deus, né? Que passagem linda que nos revela a grandeza do nosso Senhor.
Existe na ciência um estudo, né, do cosmos, e o que é que acontece, né? Nós moramos num planeta que, apesar dele ser coberto em sua maior parte por água, a gente chama ele de planeta Terra. E no cosmos ele é como se fosse uma gotinha d'água perdida. Nós moramos nesse planeta, e esse planeta ele está situado dentro da Via Láctea. A Via Láctea, por si, está situado dentro de algo ainda muito maior do que isso, que são todas as constelações, né? E o que é que acontece? Dentro do universo visível, existem bilhões e bilhões de constelações. E cada constelação tem várias estrelas. E cada estrela dessa tem várias via-lácteazinhas dela. E a gente é um planeta aqui. E isso demonstra a vastidão que é o Senhor. Quando a palavra de Deus diz que ele construiu cada uma dessas coisas com os seus dedos, com as suas mãos. É um Deus grande, né? Além de grande, ele também é bem detalhista. O planeta Terra, ele está numa distância do Sol tal qual que se ele fosse um pouquinho mais afastado, ou se ele fosse do Sol, né? Fosse afastado um pouquinho do Sol, ou se ele fosse um pouquinho mais próximo, a vida como a gente conhece nunca poderia existir. Porque se a gente aproximasse um pouquinho mais, aqui seria tão quente, mas tão quente, que não poderia haver água. E sem água a gente não conseguiria gerar vida. Mas se ele fosse afastado, ia ser frio, frio de uma forma que todas as águas congelariam. E também não poderíamos ter vida como a conhecemos aqui. E esse Deus, ele é um Deus que se fixa nos detalhes. Você já viu as cores que existem no arco-íris ou num pôr do sol? Como ele faz um quadro detalhado da sua majestade. Os céus declaram a grandeza do Senhor. Esse Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus grande, ele é um Deus tremendo. E a gente precisa desse conhecimento do Senhor para que a gente consiga, no dia mau, no dia que vier a pior notícia, chegar a nós, e nós, assim como Davi, olhar para aquela notícia do gigante e dizer: o meu Senhor, ele é maior, o meu Senhor, ele é melhor. Sem a gente conhecer a Deus, é impossível que a gente tenha uma caminhada de fé. Lá no livro de Naum, também, ele fala uma coisinha legal. Lá em Naum, capítulo 1, do versículo 3 a 7, olha só o que, é que a Bíblia fala sobre Deus também. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, a míngua todos os rios desfalecem, Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. A gente precisa ler mais a Bíblia. O pastor pregava e dizia rebiblice. Não, pera. Reabiblice. Anotei aqui na pesca. Reabiblice. Ou seja, volte às Escrituras, leia mais a palavra, se encha dessa palavra, do conhecimento do Senhor, que revela quem Ele é, qual é o seu tamanho, qual é o seu
a sua extensão e aquilo que ele pode fazer em nossas vidas. Meu irmão, isso aqui não é brincadeira. Imagine só um Deus tão grande desse ir até a cruz e se entregar por nós. Imagine só o Deus, o Rei do Universo. Isso é para a gente glorificar, é para a gente adorá-lo, é para a gente estar chegando a Ele com temor do Senhor. Não é com o medo do Senhor, é o temor. O temor é o reconhecimento da grandiosidade de Deus. É aquilo que nos faz se chegar a Ele com sentido de humildade, como o pastor pregou bem. A gente chega no sentido da oração, que é aquela que a gente faz de joelho, onde a gente proclama que só Ele é Deus, só Ele é Rei. Esse é o temor do Senhor. E a gente, na nossa igreja, esse ano a gente tem tido a gente tem tido uma palavra de guia, né? A gente chama de tema, mas é a nossa palavra guia. E ela fala avante. E aí eu te pergunto, como é que a gente consegue ir avante se a gente não conhece a Deus? E ao mesmo tempo eu te pergunto, como a gente não vai avante se quem vai na frente é esse Deus? Oh, glórias ao Senhor, só tu és santo, Deus. Glorificado, exaltado é o teu nome, Pai. Nós vamos avante porque tu vai na nossa frente. E o segundo ponto é testemunho da ação de Deus. Além da gente ir à Bíblia para poder entender quem é o Deus que a gente serve, quem é o Deus a quem nós glorificamos e adoramos, entendermos o seu tamanho, nós também precisamos entender como irmãos em Cristo que há os testemunhos de ação de Deus. E eu me sinto um privilegiado por estar na Nova Vida Atos, porque aqui tem se feito valer a palavra de que os sinais seguem aqueles que pregam a palavra e as boas novas do Senhor. Quem aqui não tem um testemunho de Deus, das ações de Deus para dar? Ações de cura, ação de que o Senhor trouxe grandes coisas, compra de casa, emprego, doenças, inclusive coisas que a gente olha e a medicina já condenou, mas o Senhor diz que não. O pastor Wesley foi quem trouxe uma palavra maravilhosa sobre isso, sobre a árvore cortada, que o mundo diz só tem raiz, mas Deus, ele diz tem vida aí. Aqui a gente tem visto cura, a gente tem visto essas portas de emprego abrindo, a gente tem visto vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, na conversão ao Senhor. Isso é maravilhoso. Isso nos aumenta a fé, isso nos aumenta a confiança quando a gente vê que o Senhor, ele tem feito, que ele é grandioso, ele é majestoso, ele é forte, ele é guerreiro, ele é príncipe da paz, mas que ele também tem cuidado do seu povo, que ele tem nos guardado debaixo da sua mão. Isso nos vem para trazer grande confiança em Deus. Na passagem que a gente leu, os apóstolos eles tinham visto lá, né, até então discípulos, tinham visto o Senhor multiplicando pão e peixe, e ainda sobrando a partir de pães e peixes. E aquilo ali, com certeza, aumentou a fé deles e mudou a percepção de quem Deus era na vida deles. E o que acontece? Também, assim como eu tenho visto acontecendo na vida de muitos irmãos coisas, eu também tenho um testemunho para dar. Isso aconteceu em 2019 e quem já acompanha a igreja um pouco mais tempo já conhece a boa e velho testemunho das planilhas, que apesar de ser boa e velha, até hoje ela tem me instigado aí a mais. Aquilo ali ficou na minha vida como um ponto de conexão do Senhor para poder mostrar a mim o que é que ele ainda não podia fazer. Para ser bem breve, irmãos, naquele tempo,
para quem ainda não conhece, né, esse testemunho, em 2019 eu estava... Aliás, em 2018 eu tinha passado por um período muito complicado na minha vida, tinha passado um ano sem trabalhar e procurando emprego e não conseguia, até que o Senhor fez algo diferente e abriu as portas de emprego e eu consegui um trabalho e Deus me abençoou bastante, foi fiel comigo. E em 2019 aconteceu que eu comecei a orar a Deus: Senhor, levanta o meu ministério, Pai. Levanta o meu ministério e faz a tua vontade. E o que é que acontece? Eu sempre fui muito responsável com as minhas contas e eu sempre tive muito esse hábito de controlar, né? De ter o controle daquilo que acontecia na minha vida financeira, principalmente, né? E o que acontecia? Eu olhava a planilha e via que não tinha como fazer os pagamentos, como não tinha como honrar o que eu precisava. Então, um dia eu peguei aquela planilha e comecei a fazer cálculos. Eu acho que eu fiquei 2 horas mexendo para cima e para baixo, até que eu cheguei no valor de um salário. E eu olhei: Senhor, é esse salário, é isso aqui, meu Deus, está aqui, eu fiz os cálculos, eu sei que isso aqui vai dar, Senhor. Me abençoa, em nome de Jesus. E fiz aquela oração de fé, aquela mesma oração de quando o Senhor abriu as portas de emprego para mim no ano passado, e eu tinha certeza que o Senhor estava me ouvindo. E, então, mais ou menos 1 ou 2 semanas depois, eu fui chamado para falar com o meu chefe, e ele me deu um aumento. E, irmãos, para a glória e honra do Senhor, foi o mesmo valor que eu tinha colocado naquela planilha. Até os centavos não me faltava. E eu saí de lá... Gente, você não tinha que imaginar a minha fé. Eu saí de lá louvando, glorificando a Deus, e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Só que quando veio o primeiro mês, gente, não deu. Furou de novo. A planilha que eu fiz tinha furado e eu não entendia. Eu disse: Senhor, mas eu botei um número e eu falei com o meu chefe e foi. O que aconteceu, meu Deus? E desse dia eu aprendi que a minha confiança ela estava nas planilhas, daquilo que eu podia controlar, daquilo que eu podia fazer, e não era aquilo que o Senhor queria. Então, num gesto de fé e humildade, eu falei: Senhor, eu não vou fazer mais essa planilha, e o Senhor é quem vai dizer o que é que vai acontecer e como vai ser. E, em nome de Jesus, eu creio que o melhor de ti pode vir. E, gente, deu mais ou menos 1 mês e meio depois. Eu trabalhava como terceirizado num cliente. E acontece que, graças a Deus, eu sempre prezei por fazer um trabalho sempre bem feito, independente do salário que eu ganhasse. E isso foi reconhecido. E eu fui contratado por essa nova empresa, ganhando bem mais do que eu tinha colocado naquelas planilhas. E naquele dia eu entendi que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha família. E eu e a Soraya, a gente passou no ano passado coisas que só o Senhor e amigos muito próximos sabem. E se eu não tivesse aprendido nessas planilhas o que era confiar no Senhor, não sei como é que eu tinha passado. Mas isso veio para poder me mostrar que o Deus que eu confio olha para mim nos mínimos detalhes. E Ele sabe mais do que eu aquilo que eu preciso. Ele sabe mais do que eu aquilo que me guia. Então, o que é que acontece? Esses dias, últimos dias, eu lendo a palavra de Deus e lendo sobre os profetas, eu vi uma coisa acontecendo. Que eles começavam, falava e dizia: maldição contra pais tal, destruição de Israel, destruição, enfim, todo aquele caos. Mas no final vinha o Senhor e dava o escape.
Começava o caos, começava a destruição, começava todos os avisos, mas no final sempre tinha um escape. E aí eu entendi que o Senhor, ele é assim, ele é um Deus maravilhoso que é justo, ele é bom e justo, traz sua justiça, mas ao mesmo tempo ele traz o escape. Ele traz as palavras de vida para que a gente possa seguir e ir em frente. E aí eu fico pensando que o nosso Deus é esse Deus bondoso, esse Deus glorioso. E toda vez que a gente duvida dele, é como se a gente não conhecesse o Deus que nós servimos. E a pergunta vem mais uma vez, já foi feita por João, lá em 15:13, que aquele que se entregou na cruz por nós, o que é que ele não faria por nós? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor do Senhor, ele é esse amor bom, dedicado, fiel sobre nós, que cai sobre nós na sua graça. E isso nos faz aumentar a fé nele. Amém? E terceiro e último ponto, como não podia faltar, algo que nos faz aumentar a fé em Deus é a vida de intimidade com o Senhor. E essa é talvez uma das partes mais, como é que eu posso dizer, mais empolgantes dessa caminhada, por conta de que na intimidade do Senhor a gente descobre um Deus que se revela no secreto, um Deus pessoal. A gente costuma dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas ele também é o Deus do Anderson, ele é o Deus do Walter, ele é o Deus do Timóteo, ele é o Deus da Lia, ele é o Deus do Mateus, ele é o Deus da Milene, ele é o Deus da Soraya, ele é o nosso Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é. A intimidade com o Senhor é algo que nos leva a crescermos na fé no instante em que a gente tem essa comunhão com Ele. Uma das coisas que Paulo fala em uma das suas cartas é que quando falamos em línguas estranhas, nós estamos edificando a nós mesmos. Estamos lá falando com o Senhor e o Senhor está nos edificando pelo seu Espírito Santo. E essa intimidade, ela precisa ser explorada por nós. Ela precisa ser vivida por nós, melhor dizendo. É na intimidade com o Senhor que a gente encontra o refúgio. É na intimidade com o Senhor que a gente consegue viver novas experiências. É na intimidade com o Senhor em que a nossa alma é curada. É na intimidade com o Senhor que as vozes se calam. É na intimidade com o Senhor que os problemas ficam menores. É fazendo essa escalada no monte da fé, no monte da intimidade, no monte da confiança, que as coisas que nos tiram do Senhor vão ficando para trás, para que a gente consiga senti-lo e experimentá-lo de uma forma totalmente única e pessoal, na sua intimidade. É escondidos em Deus, onde encontramos a paz que excede todo o entendimento. Voltando um pouco aqui para Mateus 14, no final lá do capítulo 14, o que é que acontece? Depois que Jesus ele anda sobre as águas e tem todo aquilo que a gente viu no começo, né? Eles param num vilarejozinho, né, no local lá chamado Genezaré. E acontece que as pessoas o reconheceram porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes. E aí o que é que eles fizeram? Eles juntaram todos os enfermos da região, da circunvizinhança inteira, e levaram para ter com Jesus. E a fé deles estava tão grande
que eles acreditavam que se eles tocassem na orla de Jesus, eles seriam curados. E aconteceu naquele dia que todos foram curados pelo Senhor. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, que glorioso. Deu bom, não foi não, gente? Deu bom, né? Todo mundo foi curado. Porém, a gente não deve esquecer de como é que Mateus 14 começa. Mateus 14 começa com a morte de João Batista. E lá no versículo 13, você vê que depois de Jesus saber o que tinha acontecido com João, ele se retirou para ficar só. Lá na parte A do versículo 13 do capítulo 14 de Mateus. E eu só posso imaginar o que deve ter acontecido ali naquele momento de secreto. Porque se você for parar para pensar, quem era João Batista na vida de Jesus? Quem foi aquele homem que morreu? Ele era primo, amigo, companheiro de ministério. Foi levantado por Deus para poder anunciar o reino de Deus. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Gente, o ministério de João Batista foi muito lindo. Eu assisti uma pregação que o pregador falou um pouco sobre João Batista, sobre o ministério dele, e eu não fazia ideia do quão importante ele foi. Ele foi o último dos profetas a anunciar Jesus. Ele teve um ministério onde a responsabilidade dele era aplanar os corações dos israelitas que iam receber a palavra do Evangelho de Jesus. Você consegue imaginar essa responsabilidade na sua vida? Imagine, você nasceu agora e Deus chega para você, é o seguinte, meu filho vai nascer aí também, e você vai pregar aí para os israelitas para eles se arrependerem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus já está aqui. E esse cara, este homem de Deus, agora ele estava morto. Você fica pensando que naquela época, né, na época dos reis, existia sempre alguém que anunciava o rei na hora que ele ia entrar. A gente chamava ele de arauto, né? Aquele que anuncia. E todo rei que ia entrar, o arauto vinha, arrumava as pessoas, né? O local onde o rei iria se apresentar, e só depois que tivesse arrumado, ele anunciava para que o rei entrasse. Ele também foi o famoso dono da frase que ele cresça e eu diminua. Quando os seus discípulos chegaram para ele dizendo, o ministério de Jesus aí está crescendo, o negócio está ficando bom e tal. Porque ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. Por ele estar no centro da vontade do Senhor, ele sabia que a missão dele era que ele cresça e eu diminua. Porque foi para isso que eu vim, para que o reino de Deus, o reino que venha por meio de Jesus Cristo, seja espalhado. E esse era o trabalho de João Batista. E depois disso, depois desse tempo, o que se segue aí, o que você vê no capítulo 14 de Mateus, e eu já estou encerrando, o que aconteceu depois desse tempo de intimidade de Jesus com seu Pai, nesse tempo a sós que ele teve. Depois disso, Jesus multiplicou os pães, andou sobre as águas e curou todos na região de Genezaré. Algo que não acontece
em todas as partes das Bíblias. Foi um momento icônico em todos os sentidos. Todos os sentidos que a gente consiga ver. E esse é o nosso Deus. Eu queria que, nesse momento, você entrasse no momento de oração. Nós falamos bastante hoje. Falamos sobre quão grande é o nosso Deus, quão precioso é adorar a esse Deus majestoso e glorioso. Eu espero que você tenha entendido, nem que seja um passo, do Deus grande, glorioso que nós servimos. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei quais as dificuldades que você tem tido, mas eu quero dizer a você que existe um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus para o qual não há impossíveis, onde a gente pode crer, onde a gente pode descansar, onde a gente pode colocar as nossas vidas diante dele.